Beleza, Gustavo da Investir Bem aqui, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para você diversos indicadores, como eu analiso uma empresa de forma mais introdutória, uma parte da governança corporativa, do que eu analiso nos indicadores, do setor. Então uma análise bastante interessante de vocês fazer para separar o joio do trigo. Ou seja, para você ver se essa é uma empresa que vale uma análise mais profunda, e sim você analisar ainda mais indicadores, analisar os relatórios da empresa no site de RI. Isso aqui é uma análise para você separar o joio do trigo daquelas empresas. Então, se vale uma análise mais completa dessa empresa ou se ela não merece que essa análise continue. Então, eu vou fazer a análise aqui utilizando a VEG como exemplo. Para mim, é a melhor empresa da nossa bolsa de valores, tá bom? E não é uma recomendação de compra nem venda, tudo que eu vou falar aqui é dando a minha opinião, mostrando que eu analiso e explicando também esses indicadores que estão aqui na tela. Então eu espero que você realmente, se você esteja comprometido com seus investimentos, fique comigo até o final, porque a maioria não conhece esses indicadores, a maioria não sabe o que analisar na governança. Então na análise de hoje eu vou mostrar para você como realmente separar o joio do trigo e fazer uma análise melhor do que a maioria dos investidores que nem isso aqui fazem. Então vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje analisando logo a VEG. Não vou ter muitas complicações para fazer essa análise, mas é para fins didáticos, para explicar os indicadores. Então vamos logo, se você realmente está comprometido, fica até o final do vídeo, fechado então? Bom, código de negociação VEG3, fundada há quase 60 anos, tem bastante tempo de bolsa de valores, o que é excelente, também é uma empresa com muitos empregados. Então é uma empresa gigante, se eu não me engano ela tem uns 75, quase 80 bilhões de valor de mercado no momento que eu gravo esse vídeo. Então é uma empresa bastante grande, diversificada. O setor dela aqui, bens industriais, segmento de motores e compressores, é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, entre outros setores, também faz placas solares, tintas. Então ela é uma empresa muito diversificada, boa parte da receita dela vem em dólar, 55% mais ou menos. E é uma empresa com fábricas pelo mundo todo, então realmente uma das melhores empresas da nossa bolsa de valores, na minha opinião, a melhor. Bom, vamos então já começar. Aqui ela equivale a 1,24% do índice Ibovespa. O Ibovespa ele é composto por 60 e poucas empresas mais negociadas na nossa bolsa de valores. Não são todas as empresas que compõem o Ibovespa, então atenção a isso. Bom, o segmento de listagem ele é basicamente normas que regem a governança corporativa de uma empresa e algumas outras decisões, a parte acionária e alguns outros assuntos basicamente ligados à parte da governança da empresa. Eu vou deixar aqui na descrição uma tabela com um comparativo da própria B3 sobre os segmentos de listagem. O novo mercado é o melhor segmento que existe, pois ele exige mais da governança corporativa do que os outros. Existem o tradicional, nível 1, nível 2, alguns outros menos comuns e o novo mercado que é o melhor de todos. Isso é o que eu quero falar no vídeo. Se você quiser se aprofundar, link na descrição com um comparativo de todos os segmentos de listagem disponível no site da B3. O segmento novo mercado ele exige 100% de tag along e um free float mínimo de 25% e apenas ações ordinárias. Vale ressaltar que se é uma empresa bastante negociada, o free float pode reduzir para 20%, se eu não me engano, ou 15%. Depois as informações estão na tabela abaixo, vale conferir, mas então exige um free float no mínimo ok e na ação ordinária e o tag along de 100%, vou explicar cada um dos dois já, e também só ações ordinárias código 3, por isso ela exige mais da governança do que outras empresas que não estão dispostas a ceder o controle e a ser tão rigoroso nos outros aspectos. Vale a pena conferir a tabela lá. Mas os dois principais indicadores da governança que eu olho é o tag along e o free float. O tag along é uma proteção ao acionista minoritário caso a empresa mude de controle. Por exemplo, se essa WPA Participações e Serviços vender as suas ações para uma outra empresa, você vai receber 100% do valor que a WPA vendeu para o novo dono. Então a WPA é a atual dona da VEG. Se ela vender as ações dela e tiver essa troca de controle da empresa, você vai ter o direito de vender as suas ações pelo mesmo preço que a WPA vendeu para o novo dono. Então isso basicamente te dá o direito de você sair da companhia, caso você não goste dessa troca, pagando e vendendo as suas ações pelo mesmo preço que o antigo sócio majoritário
no caso que é a WPA, se ela vendeu para o novo dono. Então, a proteção que te permite sair da empresa caso você deseje. Bom, o Free Float ele é basicamente as ações disponíveis em circulação. Então, 35% das ações da empresa estão disponíveis para compra e venda na bolsa de valores. Então, quanto maior o free float, mais diluída a empresa é e melhor será para você acionista, porque isso desconcentra. Então porque isso dá uma menor concentração no controle da empresa. Tag along de 100%. Então aqui a gente pode ver que a WPA Participações tem 50% das ações ordinárias, então ela que controla a empresa, o CEO aqui e a avaliação dos funcionários no Glassdoor. Aqui o total de ações disponíveis no total, tanto no controlador, na tesouraria, no mercado, na bolsa, enfim, tudo são 2,1 bilhões de ações e disponíveis para negociação no mercado 740 milhões, que equivale a 35,3%, que é aqui o free float que está escrito aqui em cima. Então as ações no mercado são o free float da empresa, quanto maior, melhor. Então em relação ao tag along, ele deve ser no mínimo de 80% nas ações ordinárias por lei, e nas ações preferenciais não é obrigatório ter tag along, mas é o mínimo que a gente espera da governança de uma empresa, né? PN sem tag along, bastante complicado. E o free float, eu sempre busco pelo menos um free float de 20%, mas isso não é lei, não é obrigatório, como eu já disse, nada do que eu estou recomendando aqui você deve fazer ou não, é apenas o que eu analiso, estou mostrando a definição para você, você escolhe se você vai querer ou não. Bom, em relação então ao free float, o mínimo que eu espero é que ele não seja tão baixo a ponto de prejudicar as negociações na bolsa de valores, a ponto de ter tanta pouca ação disponível que a liquidez seja muito baixa. Bom, então o que a gente pode ver na VEG, que a liquidez é bastante tranquila, são milhões de negócios sendo realizados diariamente, como a gente pode ver aqui, ó. Então é bastante tranquilo para se tornar sócio. Agora, se o free float for tão baixo a ponto de ter, sei lá, por exemplo, 100 mil negociações por dia, às vezes até menos, já é bom abrir o olho e prestar atenção no restante dessa empresa. Bom, então a liquidez aqui na VEG é bastante tranquila e vamos começar agora a analisar os principais indicadores. Lembrando que se o setor não gosta do setor, eu já não continuo a análise, eu invisto apenas naquilo que eu gosto, naquilo que eu entendo. Se eu vejo uma empresa, por exemplo, PN sem tag along, eu já também não invisto, porque isso eu considero bastante complicado no que diz respeito à governança. E no free float, como eu já disse, ele atrapalha a liquidez da ação ordinária. Eu tenho visão de sócio no longo prazo, então eu sempre quero as ações ordinárias. Eu também, então, se eu não consigo comprar as ações ordinárias, por que eu vou me tornar sócio dessa companhia? E também, se eu vejo units, eu fico com o pé bastante atrás, porque normalmente a unit ela tira a liquidez da ação ordinária e eu só quero ter ações ordinárias, eu não quero um pacote me empurrando um monte de preferenciais juntos. Então, a melhor coisa, 99% dos problemas de governança corporativa são resolvidos com um novo mercado. Tag along sempre vai ser de 100%, o mínimo é 80% na ação ordinária, mas então não vai ter preferenciais, não vai ter units, vai ter um bom free float e normalmente a empresa vai ter uma boa liquidez. Então, o novo mercado, espero que seja uma tendência das empresas sempre estar indo para o novo mercado, porque isso facilita bastante a análise da governança corporativa. Muitas vezes você vê aqui no novo mercado já fica bastante tranquilo. Também tem que ficar de olho no último ponto aqui da governança, depois a gente parte para os outros pontos. O governo como sócio majoritário ou tendo ações. Eu sempre evito o governo como sócio ou como controlador da empresa, pior ainda. Então, se eu vejo aqui o site, ele mostra quando o governo tem ações, então bastante atenção com isso, eu evito ao máximo. Fechado então, boa liquidez, novo mercado, 100% tag along, bom free float e eu gosto do setor, então essa parte VEG passou, vamos seguir aqui a análise. O site Fundamentei, ele mostra os últimos 5 anos da empresa. Se você for assinante, você tem acesso a um histórico bem maior e outros indicadores também. Bom, vamos começar pelo patrimônio líquido. O patrimônio líquido nada mais é do que você pegar os ativos totais da empresa e subtrair dos passivos. Se o patrimônio líquido for negativo, quer dizer que a empresa tem mais passivos do que ativos. Então,
muito cuidado com isso, quer dizer que você está comprando uma empresa que ela tem mais passivos do que ativos, eu acho que eu não preciso dizer muito mais. Bom, o patrimônio líquido ele é basicamente então o que você está de fato comprando, pois ele está subtraindo todos os passivos e o que sobra são o restante dos ativos. Então, como você, como acionista, está comprando basicamente isso aqui da empresa. A gente costuma dizer que é o patrimônio dos sócios. Então, vamos seguir aqui a receita líquida. Ela então é tudo que a empresa arrecadou com a venda de seus produtos e serviços, é o dinheiro que ela pegou com essas vendas. Já como é a receita líquida, você vai já subtrair alguns descontos, alguns impostos iniciais, e aí você vai chegar na receita líquida. A receita bruta, ela é a receita total da empresa sem fazer nenhum desconto. Mas aqui na receita líquida já fazem alguns descontos de imposto, descontos, promoções, etc. Então já tem alguns descontos aqui da receita bruta da empresa. A gente pode ver que o patrimônio líquido da VEG vem crescendo ano após ano. Aqui teve uma quedinha, mas basicamente se manteve. Então nada de muito assustador. A receita líquida, a mesma coisa, teve uma quedinha aqui em 2016 e 2017 também está um pouquinho menor do que 2015, mas depois continuou subindo. Se a gente olhar aqui o gráfico da receita, a gente pode ver que está subindo muito. Então é uma empresa que vem aumentando a receita, isso é excelente, mas tem que analisar o resto. O EBITDA é o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. O inglês rapidão aqui está excelente, né? Traduzindo o EBITDA para o português, a gente traduz como LAGIDA. Lucros antes de impostos, juros, depreciação e amortização. Bom, o EBITDA a gente costuma chamar de resultado operacional da empresa. Você vai tirar da receita, tirar todos os gastos da operação, você vai chegar no EBITDA. Depois você vai chegar no lucro líquido, isso forma a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, mas ela não está completa aqui, isso está disponível no site de RI, lá nos balanços trimestrais e anuais da empresa. Bom, a gente saiu então da receita, chegamos no EBITDA, que é basicamente a geração de caixa operacional da empresa. É o tanto de dinheiro que ela lucra apenas com as suas operações. Então da receita fazem os descontos e a gente chega no EBITDA, que é então esse lucro operacional, que é tudo que a empresa arrecada apenas com as suas operações, vendendo seus produtos e serviços. Após isso, a gente vai chegar no resultado financeiro, que é as receitas financeiras menos as despesas financeiras. O que é uma receita financeira? É basicamente o rendimento do caixa. A empresa tem esse caixa aqui, deixa um CDBzão lá, vai render um pouquinho, isso é a receita financeira. O que é uma despesa financeira? É basicamente os juros que ela tem que pagar por essa dívida aqui. Então isso não diz respeito à operação da empresa como um todo. Isso não tem nada a ver com a receita, com a venda de produtos e serviços da empresa. Isso aqui é basicamente os rendimentos do caixa e os juros da dívida. Então isso aqui, como já disse, não tem relação com o operacional da empresa. O resultado financeiro, então ele vai subtrair as receitas financeiras, que é basicamente os juros que ela recebe pelo caixa, menos as despesas financeiras, que é os juros que ela tem que pagar por essa dívida daqui de 2 bilhões, e o caixa de 3 bilhões, caixa marca dívida, então isso é bastante tranquilo, mas a gente já chega lá. Então a gente pode ver que o resultado financeiro da VEG ele é 43 milhões de reais negativo, mas isso não é um grande problema, principalmente partindo do pressuposto que a operação dela dá um lucro de 2 bilhões. Então no fim das contas, a operação dá muito mais lucro do que é perdido com o resultado financeiro. E até é interessante a empresa não zerar essa dívida aqui, porque isso dá uma vantagem fiscal. Então o resultado financeiro não tem muito problema. A maioria das empresas tem resultado financeiro negativo, não é um grande problema, principalmente partindo do pressuposto que o operacional, o lucro operacional, o EBITDA, sempre vai ser bem maior. Normalmente as empresas do setor de seguro elas possuem resultado financeiro bem positivo, até maior do que o operacional, porque como elas têm que ter muito dinheiro em caixa para cobrir os sinistros, eles deixam esse dinheiro rendendo e então o resultado financeiro deles acabam sendo bastante positivo e muitas vezes eles ganham mais com os juros do dinheiro em caixa do que do resultado operacional, da vendas dos planos lá, etc. Mas voltando aqui para a VEG, a gente pode ver o resultado financeiro basicamente pouco importa para você analisar, eles apenas pode ser muito
comparado com o EBITDA, por exemplo, e aqui a gente pode ver que a diferença é de 2 bilhões e 200 milhões, então não tem nem muito o que falar. O lucro líquido é a parte mais importante. Eu analiso governança, setor, liquidez, ok. Primeira coisa que eu abaixo aqui, eu olho o lucro líquido. Se eu vejo um negativinho aqui, eu já fico muito com o pé atrás em relação à empresa. Talvez 2015 eu ainda releve, mas isso depende de cada case. Agora, se eu vejo o lucro líquido em 2018, o lucro líquido em 2016, aí acabou a análise. Não interessa o resto, não interessa. Se eu vejo uma empresa que não tem lucros consistentes, recorrentes, crescentes, ou que pelo menos existe um lucro, não tem como continuar a análise. Por quê? Eu já disse, tenho visão de longo prazo, isso é a minha opinião, visão de sócio. Eu busco, tanto faz valorização, dividendos, eu foco um pouco mais em valorização, mas não fico preso a isso. E o lucro líquido, tanto para você que busca dividendos, como para você que busca valorização, é fundamental. No longo prazo, a cotação vai continuar subindo, a gente pode ver aqui a cotação da VEG subindo, aí teve essa queda agora com o coronavírus, mas já deu uma recuperadinha aqui, e daqui 30 anos vai estar muito acima disso aqui, ninguém vai lembrar disso aqui. A verdade é essa. É o que tende a acontecer, lógico, não estou fazendo previsão nenhuma, é o que tende a acontecer com boas empresas, né? Longo prazo, cotação vai seguir o lucro. Por que a VEG subiu tanto? Lucro crescendo, cotação crescendo. Não tem mistério na Bolsa de Valores. No longo prazo, cotação segue lucro. Foca em achar empresas lucrativas, em que possuem possibilidade de continuar aumentando os lucros, pois é isso que vai fazer a cotação crescer no longo prazo. Agora, para você que busca dividendos, você tem que entender o seguinte: a empresa só vai pagar dividendos de forma recorrente, constante e saudável, sem queimar caixa, se ela tiver lucro. Juros sobre capital próprio, dividendos são tipos de proventos, então a empresa só vai pagar proventos, só vai distribuir os lucros se ela dá lucro. Eu fico bastante com o pé atrás de empresas que distribuem proventos, 1 centavo de provento, e a empresa dá prejuízo, é bastante complicado, pois ela está tirando esse dinheiro do caixa. Então, eu não gosto disso aí. A empresa está queimando caixa para remunerar acionista, sendo que ela não dá nem lucro ainda, vai ficar distribuindo dividendo, eu não gosto disso. Mas continuando, a VEG vem aqui com o lucro líquido, aqui está meio estável, aí começou a crescer de novo. O histórico também aqui da empresa é muito bom, então sem dúvida é uma empresa que vale esse crescimento de cotação é explicado pelo crescimento do lucro. A margem da empresa acima de 10%, a margem líquida eu acho bastante, pelo menos acima de 10% já é interessante. A margem líquida é calculada dividindo o lucro pela receita. Então aí a gente vai poder ter uma noção do tanto de dinheiro que é perdido desde a receita, passando por todo o resto até chegar no lucro líquido no bolso do acionista. Assim podemos dizer que com o lucro líquido a empresa vai te remunerar, tanto através de dividendos, reinvestindo nela mesma, recomprando ações, o que seja. Com o lucro líquido é o que interessa no fim das contas, como eu já disse. Então, quanto maior a margem, melhor para a empresa, pois menos dinheiro é perdido na parte operacional e nos outros gastos que a empresa tem. Por exemplo, no setor de varejo, a gente costuma ver 2%, 1%. Então, a empresa ela lucra, ela tem uma receita, ela arrecada 50 bilhões e o lucro de 1 bilhão. Então, é bastante complicado isso aí. Aqui a gente pode ver, por exemplo, na VEG, que ela arrecada 13 bilhões e tem o lucro de 1 bilhão, basicamente 10%, 12%, então é uma margem ok. Não é aquela margem de 50% que algumas empresas têm, mas é uma margem ok, tem que sempre ter em mente as concorrentes do mesmo setor. Aqui o próximo indicador também é muito importante para medir o retorno que a empresa dá ao acionista, que é o ROI. O ROI da empresa ele é basicamente um retorno sobre o patrimônio líquido, que é calculado pelo lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Lembra que eu disse que o lucro líquido então é esse dinheiro que sobra para a empresa no fim das contas, e o lucro líquido é o capital dos sócios, é o que sobra. O lucro líquido também é a mesma coisa, é o que sobra de toda a operação, de tudo que a empresa faz. Isso aqui é o que sobra e isso aqui é os ativos menos os passivos da empresa. Então, quando você está comprando uma empresa, é basicamente isso aqui que é o capital que você está comprando. Isso aqui é o que é de fato seu como acionista. Então, quando você faz essa divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido, você vai ter essa noção do retorno que a empresa dá sobre o capital dos sócios, dos acionistas,
que é o patrimônio líquido. Então, quanto maior o retorno que a empresa dá, melhor vai ser para você. Aqui a gente tem o caixa da empresa, que é o capital com liquidez, é o dinheiro que a empresa está ali pronto para ser usado para qualquer coisa. A VEG tem 3,3, quase 3,4 bilhões de reais em caixa, então é bastante dinheiro. Eu gosto sempre de estar comparando o caixa com a dívida. Como a gente pode ver, o caixa da VEG é maior do que a dívida. Então é uma empresa praticamente sem dívidas. Se o dinheiro que a empresa tem parado ali para fazer qualquer coisa é maior do que a dívida, você não tem que se preocupar com a dívida dessa empresa. Mas, novamente, você pode ter pensado, por que então que ela não quita e fica com zero de dívida? Justamente por aquilo que eu falei quando eu estava falando do resultado financeiro. É interessante para a empresa ter um pouco de dívida, pois isso dá uma vantagem fiscal para ela. Então, a dívida da empresa, a dívida total dela, que é a dívida bruta, que é 2,2 bilhões de reais. E aqui é um indicador fundamentalista para você ver o nível de endividamento da empresa, que é a dívida líquida sobre o EBITDA. A dívida líquida, você vai pegar a dívida, vai subtrair o caixa. Então, como o caixa da VEG é maior do que a dívida, a dívida líquida dela vai ser negativo. Então, se você for fazer essa divisão aqui, vai dar zero. Então, é uma empresa muito pouco endividada, mas suponhamos que a dívida é maior do que o caixa, então ela vai ter a dívida líquida ali, e você vai dividir pelo EBITDA. O EBITDA, como eu já disse, é o lucro operacional da empresa. Por que a gente faz essa comparação da dívida líquida, da dívida bruta subtraindo o caixa pelo EBITDA? Porque quando a empresa ela pega a dívida, normalmente ela vai para reinvestir na operação dela. E o lucro da operação dela é o EBITDA. Então, até essa média aí de como esse dinheiro está sendo aproveitado. Então, a dívida líquida sobre o EBITDA dessa relação para você medir o endividamento da empresa. Como a gente pode ver aqui, zero, é uma empresa praticamente sem dívida, o caixa é maior do que a dívida, então não tem muito que se preocupar com a dívida dessa empresa. Acima de 3, você já tem que abrir os olhos, e muito mais ainda se for acima de 4, 5. Então, atenção, com empresas muito alavancadas, elas costumam ser mais arriscadas. Mas também, relação risco-retorno, elas podem dar um retorno mais alto. Agora vamos entrar aqui no fluxo de caixa operacional, CAPEX, financiamentos e o FCL CAPEX, que são indicadores a respeito do fluxo de caixa da empresa, que é fundamental para você estar analisando o fluxo de caixa. É muito importante para qualquer empresa, para qualquer negócio. Bom, então vamos começar aqui pelo fluxo de caixa operacional. Bom, primeiro eu quero que você entenda o seguinte: o fluxo de caixa de uma empresa, suponhamos que ele é dividido em colunas. Fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimentos, que é o principal expoente é o CAPEX, e o fluxo de caixa de financiamentos. Aí a gente vai chegar no fluxo de caixa livre, que é o resultado de tudo isso aí. O fluxo de caixa operacional, ele mostra o dinheiro que entra no caixa e sai do caixa no que diz respeito às operações da empresa. Então é muito importante você ficar de olho nisso aí, pois se o fluxo de caixa operacional for negativo, quer dizer que sai mais dinheiro do caixa para cobrir os gastos operacionais do que entra com os lucros da operação. Então quer dizer que a operação da empresa dá prejuízo. Em tese, faz mais dinheiro sair do caixa do que entrar. Então isso é muito perigoso. A operação da empresa é o coração da empresa. O EBITDA é o coração da empresa, é o lucro operacional. E o fluxo de caixa operacional, ele mostra esse dinheiro que entra e sai do caixa no que diz respeito às operações da empresa. Se for negativo, muito cuidado, tá bom? Então, o que é esse dinheiro do fluxo de caixa operacional que sai? Eu tenho a colinha aqui do lado, eu vou pegar para economizar tempo e para trazer as informações mais completas. O que foi pego do caixa para pagar funcionários, fornecedores, salários, luz, água, então são essas despesas e custos operacionais. É esse dinheiro que sai do fluxo de caixa operacional. Agora, o que entra aqui é a receita da atividade operacional da empresa, as vendas de equipamentos, prestação de serviços, vendas dos estoques. Então, o dinheiro que entra e sai do fluxo de caixa operacional são principalmente a partir desses expoentes que eu citei anteriormente. Então, o CAPEX ele é o dinheiro que a empresa pega e reinveste na operação dela. Então, como ele é sempre negativo, porque é um dinheiro que sai do caixa da empresa para ela reinvestir nas suas operações, comprar coisas novas, maquinários novos, abrir novas lojas.
Então esse dinheiro que sai da empresa para ela reinvestir nela mesma. Então, como é um dinheiro que sai do caixa, ele é sempre negativo. E como eu já disse, o fluxo de caixa de investimentos, ele é basicamente o principal expoente, o principal indicador do fluxo de caixa de investimentos é o CAPEX. Ele é o principal expoente e indicador do fluxo de caixa de investimentos. Então, por isso que ele já está explicitado aqui no site. Então, é uma empresa que vem reinvestir, aqui ela investiu menos, aí começou a reinvestir mais nas suas próprias operações. Normalmente, quanto maior for esse CAPEX, no que eu digo, quanto mais negativo ele for, mais a empresa tende a estar se expandindo. Quer dizer que a empresa está comprando novas fábricas, abrindo novas lojas, comprando novos meios de transportes. Então é uma empresa que quanto maior for esse valor em relação ao operacional, mais a empresa vai estar reinvestindo nela mesma. Então o CAPEX é basicamente esse dinheiro que sai do caixa da empresa para ela se expandir. Por isso vai comprar coisas novas para estar repondo a depreciação e amortização dos seus imobilizados, dos seus ativos. Já o fluxo de caixa de financiamentos mostra o dinheiro que entra e sai do caixa da empresa no que diz respeito à relação com terceiros, como os acionistas, credores. Então eu vou mostrar aqui os exemplos que eu tenho aqui na colinha do lado para mostrar para você as principais operações que a empresa faz aqui no caixa dela no que diz respeito ao fluxo de caixa de financiamentos. Então mostra essas transações com terceiros, como os credores, quando ela pega um empréstimo, por exemplo, e com os sócios, os acionistas. Então, por exemplo, quando ela vai pagar uma dívida, é um dinheiro que sai do caixa e ela vai lá e paga essa dívida. Quando ela pega uma dívida, esse dinheiro que ela pegou, ele entra na empresa, no caixa da empresa, através do fluxo de caixa de financiamentos. Fica relatado aqui no fluxo de caixa de financiamentos. Quando a empresa ela paga proventos, ela tira o dinheiro do caixa, né, que entrou provavelmente pelo operacional, e ela repassou para os acionistas. Então o dinheiro que sai do caixa da empresa para ser pago aos acionistas. E quando a empresa faz uma nova emissão de ações, ou seja, e também o dinheiro entra aqui no caixa com os acionistas quando a empresa faz uma nova emissão de ações. Assim ela arrecada mais dinheiro do mercado e o dinheiro entra no caixa da empresa através do FCF, que é o fluxo de caixa de financiamento. Então são basicamente essas 4 operações que são relatadas do fluxo de caixa de financiamentos. Quando ela paga ou quando ela contrai uma dívida, quando ela paga para os sócios através de proventos ou quando ela recebe o dinheiro dos novos sócios através do nova emissão de ações. Quando ela emite mais ações para o mercado, ela arrecada esse dinheiro, entra no fluxo de caixa de financiamentos. Agora um indicador bastante interessante é o FCL CAPEX, que você vai pegar o fluxo de caixa operacional, ou seja, aquele dinheiro que entrou no caixa da empresa pelas operações dela e que saiu também, essa subtração do que entrou e do que saiu, e você vai subtrair do CAPEX. O CAPEX ele é sempre negativo, então você vai fazer essa subtração, que é o dinheiro que a empresa está reinvestindo nela mesma. É o gastos em capitais que a gente fala. Então, e o que essa relação, pegar o FCO, tirar o CAPEX, o que isso mostra? Primeiro de tudo, se for positivo, quer dizer que a empresa termina com um caixa positivo, quer dizer que fica mais dinheiro em caixa do que sai, o que é bacana. Agora, se isso aqui tiver negativo, quer dizer que o CAPEX é maior do que o fluxo de caixa operacional. E isso quer dizer, na maioria das vezes, como eu disse, o CAPEX é um dinheiro que, quanto maior, quer dizer que a empresa tende a estar se expandindo. E se esse dinheiro que está saindo do caixa para ela se expandir for maior do que o fluxo de caixa operacional, quer dizer que a empresa então está em um processo acelerado de expansão, porque quer dizer então que está saindo mais dinheiro do caixa do que entrando. Eu vou até pegar o exemplo aqui da Raia Drogasil, que é uma empresa que está sempre se expandindo, e eu vou mostrar o CAPEX aqui para vocês. Você pode ver que em alguns anos aqui, em 2017 e 2018, o CAPEX da empresa foi maior do que o operacional. Então, uma empresa que estava reinvestindo, abrindo novas lojas, e você vê que sempre foi muito próximo de zero, que é 65, agora que o operacional está um pouquinho maior do que o CAPEX, né? Ela deu uma segurada aqui no reinvestimento, principalmente em relação a 2018.
Então, uma empresa que, lógico, apenas analisando esse indicador, você tem que analisar muito mais, tem que ver os balanços da empresa, ver como ela está investindo e reinvestindo esse dinheiro, mas essa relação aqui mostra que se for positivo, quer dizer que no fim das contas o caixa da empresa está ok, tá positivo, fluxo de caixa livre é positivo, e se ele for negativo, quer dizer que a empresa normalmente ela está se expandindo. Aí você tem que tomar cuidado e analisar mais a fundo. Mas não é algo, como eu já disse, não é negativo a empresa estar com fluxo de caixa livre negativo, ela normalmente vai estar se expandindo, então você tem que ter mais atenção a isso. Então, saindo aqui do FCL Capex, a gente vai chegar nos proventos. Os proventos são os dividendos e juros sobre capital próprios divididos pela empresa no ano. Então aqui a gente pode ver que a VEG, como o lucro vem aumentando, ela vem pagando mais proventos, mas a relação dos proventos com lucro líquido caiu um pouco. Então o que eu quero dizer aqui? Bom, os proventos então são essa remuneração que a empresa faz aos acionistas através de dividendos e juros sobre capital próprio. Já o payout, ele é um indicador que mostra a porcentagem do lucro líquido que foi pago em proventos. A gente pode ver aqui que 42% de 1 bilhão 632 milhões é isso aqui, 681 milhões foi pago aos acionistas em 2019. Então o payout é essa porcentagem do lucro líquido que foi distribuído aos acionistas. Os proventos são os proventos totais, dividendos e juros sobre capital próprio que a empresa distribuiu no seu respectivo ano. Então por que a VEG para mim é a melhor empresa da bolsa? Apenas mostrando esses indicadores, a gente pode ver isso aqui. Patrimônio líquido vem crescendo. Receita líquida vem crescendo. EBITDA crescendo. Lucro líquido crescendo. A dívida da empresa vem caindo, a empresa não tem dívida. O operacional da empresa, apesar de ter essa curva aqui, sempre foi positivo. O caixa da empresa sempre também termina o ano positivo. Então, uma empresa muito boa, ela reinveste bastante na sua operação. Como o lucro sobe, ela mantém o payout. Então como o lucro está subindo, ela manteve essa porcentagem do payout. Consequentemente, os proventos foram maiores. A empresa sempre teve um fluxo de caixa livre positivo. É uma empresa que pega então metade, basicamente, do lucro líquido, distribui com os acionistas, metade ela reinveste nela mesma. É uma empresa ainda que tem um pouquinho para crescer, tem que ficar de olho, sempre tem que estar acompanhando. Então espero que você tenha gostado do vídeo hoje, que é a nota do pessoal do site dá para a empresa 5 de 5, certamente uma das melhores empresas, na minha opinião a melhor empresa da bolsa, bons indicadores de governança, lucro crescendo, bom retorno, boa margem, EBITDA, receita e patrimônio líquido crescendo, não tem dívidas, paga metade em proventos e metade ela reinveste nela mesma, basicamente 42%, o resto ela reinveste nela mesma, tem receita em dólar. Então não é recomendação de compra nem venda, mas eu gosto bastante da empresa. Opa, fazer uma rápida interrupção aqui, terminando a parte da análise da empresa, mas eu esqueci de fazer a conclusão na gravação original, então vou fazer por aqui mesmo. Então, como eu já disse, é uma análise para separar o joio do trigo. Como eu já disse, a VEG é uma excelente empresa, lucros crescentes, patrimônio líquido crescente, não tem dívidas, é um bom setor, bons indicadores de governança, então é uma empresa que aparenta ser trigo. Então eu parto para analisar mais a fundo a empresa, vou no site de RI, olho os balanços, olho outros indicadores, mas como eu já disse, era uma análise mais introdutória que eu quis fazer ali. Conforme você for pegando o jeito, for entendendo o que diz cada um dos aspectos, você já sabe o que você vai buscar. Eu busco sempre numa empresa indicadores ali positivos, bons indicadores de governança. Então isso me deixa mais tranquilo para eu continuar a análise. E justamente, se eu não vejo bons indicadores de governança, não gosto do setor, eu vejo ali patrimônio líquido negativo, margem muito apertada, eu vejo que é uma empresa que ela está crescendo as dívidas ao ponto que o EBITDA não está acompanhando, eu já fico com o pé atrás. Se eu vejo um histórico de lucros negativo, eu também já não invisto. Então essa análise serve para você ver esses principais pilares de uma empresa na parte operacional, de dividendos, do fluxo de caixa, da governança, então do setor. Então eu gosto bastante de analisar essa parte mais introdutória da empresa com o site Fundamentei.
Então, conforme você for pegando tempo, eu faço essa análise ali, dependendo da empresa, de 3 segundos a 5 minutos. Se eu vejo ali, por exemplo, PN sem tag along, acaba a análise. Se eu vejo um setor ruim, acaba a análise. E isso não dá nem 3 segundos de análise ali. Agora, se eu vejo que é uma empresa boa, eu vejo tudo direitinho, aí já demora um pouco mais de tempo, eu continuo a análise. Mas, como eu já disse, na recomendação de compra nem venda, eu não quero que você faça o mesmo que eu, se você não acha que faz sentido. É apenas mostrando os indicadores e o que eu busco em uma empresa, mostrando basicamente, fazendo essa conclusão, mostrando o que eu espero, né? Eu sempre busco históricos positivos ali dos indicadores, bons indicadores de governança. Então já dá para separar muito bem as empresas de bons setores, com bons indicadores de governança, com lucros crescentes, com EBITDA crescente, com a dívida controlada, que paga dividendos, com fluxo de caixa bom. Então, com essa análise mais introdutória, você consegue ver tudo isso. E eu espero que tenha sanado alguma dúvida, completado um pouco a sua análise, os seus entendimentos sobre os indicadores. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, deixe seu joinha. E se você já chegou até aqui, olha o recado que eu vou falar aqui no fim do vídeo e confere lá. E espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quiser aprender mais ainda sobre investimentos do básico ao avançado e muito mais coisa para fazer uma análise básica e para também fazer uma análise mais completa, eu vou deixar o link do meu material completo abaixo. Lá eu falo muito sobre análise de ações, fundos imobiliários, do básico até investimentos no exterior, diversificação, tudo você precisa em um único lugar, passo a passo. Então eu acho que esse material vai te ajudar bastante se você chegou até aqui, se você está comprometido com seus investimentos. Então espero que tenham gostado, até o próximo vídeo e fui!